E aí, galerinha desenrolada, mais uma vez nós estamos aqui e agora para dar continuidade à matéria de termologia, tá? Aqui no caso a gente vai estudar uma coisa chamada termometria. Eu estudo, na verdade, daquele grau de temperatura que nós falamos, que é o grau de agitação molecular. A temperatura agora tem um probleminha a ser retirado, porque quando eu falo em grau de temperatura, na verdade eu não tinha ainda uma referência para isso. A primeira vez que se teve essa ideia de que os corpos poderiam ter diferença de temperatura, corpos teriam um grau de temperatura maior do que o outro, não se tinha ainda uma unidade a ser trabalhada. Então tudo era medido assim na comparação do tipo, isso está mais quente do que aquilo ou isso está mais frio do que aquilo. Aliás, se começou medindo de maneira completamente errada. Começou-se pelo tato. O tato então era aquilo que dizia, olha, isso aqui está quente, isso aqui está frio. Nós sabemos que isso é completamente errado. Se eu pegar a sua mão e colocar dentro de uma tigela de água quente e outra dentro de uma tigela de água fria, inicialmente você vai sentir quente e frio. Mas automaticamente se eu tirar as duas mãos e colocar numa água a temperatura natural, uma das mãos vai dizer tá fria e a outra vai dizer tá quente. E aí o seu cérebro não vai saber que se vai estar realmente frio ou se vai estar realmente quente. Então a ideia de tato era muito errada, mas se usa ainda hoje, né? O cara fala assim, acho que você está com febre, será que eu tô? Como é que eu vou medir minha própria temperatura se eu estou com a temperatura que é o corpo todo? Se eu estou com febre, minha mão também deve estar quente, na hora que eu encostar a minha mão, não vai dar certo. Talvez numa comparativa você consiga, do tipo, você colocar a mão na cabeça da pessoa e botar na sua e falar assim, realmente sua temperatura está mais alta do que a minha. E aí eu posso dizer, se eu estou normal, não estou sentindo nada, aquela pessoa deve estar com febre. Mas não é preciso. Eu precisaria então de um aparelho para isso. Olha que coisa doida. Como é que eu vou medir o grau de agitação? Como é que eu vou abrir lá uma molécula e dizer, vixe, essa aqui está agitada, aquela não está? Não há essa possibilidade. Então a gente volta para o início. Eu preciso então de um equipamento que entre em equilíbrio térmico com um corpo. Olha só, vamos lembrar o que é equilíbrio térmico, estar à mesma temperatura. E aí esse equipamento que está à mesma temperatura do corpo, é ele que vai me dizer a temperatura que ele está. Como ele está em equilíbrio com o corpo, eu deduzo que o corpo também tem a mesma temperatura. Então é uma relação de comparação. Eu vou colocar um equipamento, um instrumento, ele vai entrar em equilíbrio térmico com o objeto. Quando ele entrar em equilíbrio térmico com o objeto, esse instrumento vai me dar um valor e eu vou, comparativamente, dizer que o objeto também tem esse mesmo valor, pois atingiu o equilíbrio térmico. Será que isso se dá rapidamente? Tipo assim, eu encosto, o objeto entra em equilíbrio térmico? Eu acho que não. Afinal de contas, você deve perceber que quando se usa um termômetro, se coloca o termômetro e espera um certo tempo. Os mais tecnológicos até avisam para você quando chega equilíbrio térmico. Os mais antigos, que são até mais precisos, você deixa lá uns 5 minutinhos até poder dizer qual é a temperatura que a pessoa está. Esse tempo aí é justamente o tempo necessário para se atingir o equilíbrio térmico. Os dois terem a mesma temperatura e aí sim a medida de temperatura estará correta. Mas vamos voltar no início, bem no início disso aí. Você deve ter ouvido falar sobre Galileu. Galileu é um cara que viveu há muito tempo atrás, que fez vários experimentos. Na verdade, ele tinha uma coisa interessante. Ele gastava o dinheiro dele com 3 coisas na vida. Dinheiro, mulher e jogo. São coisas básicas, né, da vida. E ele tinha que fazer vários experimentos. Ele fez manuais de balística para generais, ele inventou o primeiro medidor de batimentos cardíacos através de uma oscilação de um pêndulo, e ele inventou um aparelho chamado de termoscópio. Vamos dizer que ele é o rudimentar do termômetro, tá? O termoscópio ele é um aparelho interessante. Ele é, na verdade, um tubo de vidro, onde a parte superior é um bulbo. Ele é emborcado dentro de um líquido, e quando ele é emborcado para uma relação de fluido, tá? Numa relação estática de fluido, sobe-se um pouquinho do líquido no tubo, tá? Esse aparelho fica em equilíbrio. Quando ele é encostado na parte do bulbo, esse gás que está aqui dentro, que seria o ar, dilata, empurra o líquido para baixo, e aí eu digo, o cara está a uma temperatura maior do que o termoscópio. Olha que coisa doida. O líquido está baixando e eu estou dizendo que a temperatura está alta. O contrário que hoje é usado o termômetro, né? Mas também você perceba que é o contrário também que o termômetro está, né? O bulbo está na parte de baixo. Se o cara tivesse uma temperatura mais fria, então ele encostava, havia uma contração do gás e o líquido subia. Então, quando o líquido subia, a temperatura era baixa. Quando o líquido descia, a temperatura era alta. A história de se colocar hoje, assim, no Brasil se coloca o termômetro embaixo do braço, tá? Se você for assistir um filme tipo americano ou um filme de fora, o cara bota esse termômetro na boca. Era o que fazia quando tinha um termoscópio antigamente, se botava a boca no termoscópio. Eu tô só feliz com uma coisa, que a gente é gente, né? Porque se fosse cachorro,
Bom, eu não vou dizer onde o termômetro vai no cachorro não, que pode ter criança assistindo. Mas a ideia é a seguinte, o termoscópio então vai ser o primórdio do nosso projeto. Ele vai ter somente o bulbo. Eu só vou conseguir fazer uma comparação. Está mais alto ou está mais baixo do que a temperatura ambiente. Eu não tinha número. E como é que eu vou quantificar quanto mais ou quanto menos esse cara está, a temperatura está mais alta ou mais baixa do que o ambiente? Não tinha como. Aí que se inventaram as escalas, que é o quê? Pegar esse termoscópio e fazer uns tracinhos nele a umas distâncias iguais e dar números a eles, 0, 1, 2, 3, etc. Cara, todo mundo queria fazer uma escala, até eu queria ter uma escala Luiz, ia ser lindo, mas na verdade nem tudo vingou não. Tinha-se diversas escalas, mas só 3 caras conseguiram manter as escalas até hoje. Andreu Celsius, Daniel Gabriel Fahrenheit e o Lord Kelvin, que são os 3 caras que vão manter essas escalas termométricas até hoje. O esquema é mais ou menos assim. Andreu Celsius fez o quê? Pegou o gelo e pegou a água na forma das 3 formas: gelo, vapor e líquida. Ele sabia que os extremos eram importantes. Então ele pegou a menor temperatura que a água podia estar, que é quando ela se transforma em sólido, e pegou a maior temperatura que ela pode estar, que é quando ela se transformou em vapor. E ele criou uma escala centigrada. Por isso, na verdade, inicialmente não se chamava escala Celsius, e sim escala centigrada, porque era dividida em 100 partes. Olha que doido. Ele marcou 0 para o ponto fixo do gelo, que é o ponto mais baixo, e 100 para o ponto mais alto, que é o vapor. E aí dividiu, obviamente fez uma divisão entre 100 partes nos extremos aqui. Ele achava que quando chegasse a 0, a temperatura era a menor possível. Onde é que está o erro nisso? Quando a gente fala em temperatura, e aí você pode ver, temperatura é o grau de agitação molecular. Se eu digo que algo está a 0, eu estou dizendo que não tem agitação molecular. Isso não pode, presta bem atenção, não pode. Afinal de contas, se não tiver agitação, a molécula deixa de existir. Então Andreu Celsius já está fadado ao erro, porque ele coloca a temperatura mais baixa a 0, algo que não está a 0. O gelo não deixa de existir. Existem temperaturas mais baixas do que o 0. Por isso ele é chamado de escala relativa. O outro cara, Daniel Gabriel Fahrenheit, eu não sei se tomava uma ou outra, mas fez um experimento diferente. Ele pegou álcool e água e fez uma mistura. Também congelou, também evaporou, deu uma escala completamente diferente. Quando nós comparamos essa escala na de Celsius, engraçado, a gente acha ruim que o Fahrenheit é aquela unidade que é mais difícil de transformar, é aquela unidade dos norte-americanos, né? Aquela unidade que é de outro país, mas a gente acha ruim, mas ela é melhor do que a de Celsius. Porque veja, a temperatura de 32 positivos indica o congelamento da água. Então está correto, né? 32 positivos não é 0. Então ele está melhor do que a de Celsius. Só tem um problema. O 0 dele atinge antes, obviamente, do que o ideal. Então o dele também vai estar errado, porque o 0 dele, que está mais aqui embaixo, também não representa o grau de agitação 0. A temperatura mais alta, comparada com a de 100, é de 212 Fahrenheit. Essa temperatura divide esses 2 pontos em 180 partes. Cara, observe que eu tenho a última escala. A escala de Lord Kelvin é bem interessante. Ele não faz experimento. Ele pega a escala de Celsius, faz uma conta matemática e consegue determinar qual seria a menor temperatura possível. E a partir desse ponto, observe que a escala dele é chamada de escala absoluta. Por quê? Porque até hoje ninguém conseguiu botar nada a temperatura 0. Observe que por conta disso é a única escala que não tem a bolinha de grau. As outras são relativas, graus Celsius, relativo a Celsius, graus Fahrenheit, relativo a Fahrenheit, mas Kelvin não, é a unidade pura, é Kelvin. Essa unidade, que é o Kelvin, comparada na de Celsius, veja que para congelar a água eu tenho 273 positivos e para evaporar, 373. Como, na verdade, esses caras têm aí uma diferença igual à de Celsius, de 100 partes, então, na hora de colocar as equações, ficou um negócio mais fácil. Nós aplicamos, para poder descobrir a variação de temperatura, poder transformar uma na outra, um teorema matemático chamado Teorema de Thales. Então ele faz, esse segmento está para o outro, assim como esse está para esse, assim como esse está para esse. E assim dá essa equação do jeito que está aqui, ó. TC menos 0, 100 menos 0, TF menos 32, 212 menos 32, TK menos 273, 373 menos 273. Para simplificar, isso dá 2 equações que nós necessitamos. A de cima, que garante variação de Celsius sobre 5, simplificada, é claro,
Variação de Fahrenheit sobre 9 é igual à variação de Kelvin sobre 5. E uma outra que é para temperatura, que era ali para o cálculo da variação de temperatura, tipo uma amplitude térmica, máximo e mínimo de uma cidade, a variação que a cidade tem. A de baixo não, é a temperatura. É a temperatura em Celsius sobre 5, igual a de Fahrenheit menos 32 sobre 9, igual a de TK menos 273 sobre 5. Termometria não é algo tão presente no Enem, mas ela é um instrumento importante para nós acertarmos as questões que vêm à frente. Se eu não souber transformar, lá na frente eu vou ter dificuldades. Saber que a variação de Celsius e Kelvin, por exemplo, elas são iguais. Algo que varie 100 graus Celsius automaticamente vai variar 100 Kelvin. E saber que a única diferente que vai dar trabalho a ser trabalhada é a de Fahrenheit. Então foque bem direitinho na expressão em que iguala a de Celsius com a de Fahrenheit ou a de Fahrenheit com a de Kelvin, porque ela é mais difícil de transformar. Depois disso, filho, é só aproveitar. Vamos aproveitar mais. Valeu!